com esta revista, né, que temos em mãos agora. De início, né, estamos na lição 2, e aqui vamos discorrer sobre essa lição muito importante para a nossa vida, e espero que o irmão ou a irmã estejam atentos, né, para ouvir a palavra do Senhor e aprender um pouquinho mais, né? Esse é o desejo do nosso coração e também da nossa igreja, do nosso pastor, que os irmãos estejam presentes, né, atentos com relação às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar para iniciar, e aí então nós já começaremos, né, a comentar e a desenvolver essa lição para que possamos aprender um pouquinho mais. Soberano Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade, por estarmos aqui esta noite, esta manhã, para trazer a Tua palavra aos Teus servos. Que o Senhor possa abençoar cada um que está ouvindo, aprendendo. Os irmãos estão trabalhando aqui para que essa transmissão seja realizada. Pedimos em nome de Jesus que a graça do Senhor esteja sobre nós, que os irmãos que estão assistindo, ouvindo, possam aprender e estar com os corações abertos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. E nós pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos com uma lição nova agora, né? A capa dela traz a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, né? Já passamos pela lição 1, nosso irmão Gustavo, né, trouxe essa aula, o início da caminhada. E o comentarista, pastor Osiel Gomes, as lições que ele escreve são sempre muito boas, e essa daqui, pelo pouco que já temos visto, não é diferente, né? Essa lição é muito prática para nós. Passaremos por 13 lições, né? E vamos falar sobre a vida cristã, né? A carreira do cristão, né? A vida cristã sendo desenvolvida, e como nós, como cristãos, nos portamos, nós vivemos, quais são o destino dos cristãos, né? Os perigos, a armadura, e aí muitas outras coisas aqui, tentações, com relação à santidade e à esperança do crente. Então são lições práticas e importantíssimas para a gente lembrar, né? Relembrar para onde nós estamos indo, o que nós somos e para onde nós estamos indo. No trimestre passado falamos sobre a igreja, né, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, e agora falaremos nesse trimestre dos cristãos. Então é bastante importante. Na lição passada, nós vimos o início da caminhada, na lição 1, né, que falou sobre o novo nascimento. Desculpa, irmãos. Falou sobre o novo nascimento, que é o início, né? A pessoa, ela percebe os seus pecados, ela é convencida pelo Espírito Santo, percebe seus pecados, aceita Jesus, e por um milagre chamado milagre da regeneração, a pessoa nasce de novo. E aí então ela é inserida no reino dos céus. E então se inicia o processo, né, de justificação. Ele é justificado segundo a justiça de Cristo. Ele é santificado de maneira posicional, ele está na posição de santo, e também a santificação, ela é progressiva, né? A gente vai cada dia melhorando, cada dia evoluindo, amadurecendo espiritualmente, né? Deixamos de ser crianças espirituais e passamos a ser adultos espirituais, e então a gente vai desenvolvendo a nossa vida cristã, e essa lição vai falar sobre isso, esse desenvolvimento do cristão. E a lição 2, que é a lição de hoje, os irmãos estão vendo aí no slide, né? A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Falaremos sobre esse assunto na lição de hoje. E aqui, já de início, né, até a imagem está aí, tem duas portas, né, uma maior e a outra menor. E a palavra-chave aqui é escolha, né? Escolha entre a porta estreita e a porta larga. Qual a pessoa vai escolher, né? E aquele que nasceu de novo, como a lição 1 já trouxe, ele escolheu a porta estreita, né? E vamos ver isso em mais detalhes hoje nesta lição. Então a palavra aqui é escolha, né? A nossa vida é feita de escolhas,
O que nós passamos no dia a dia é feito por escolhas, e a nossa vida espiritual também é uma escolha, né? Jesus, ele nos dá a possibilidade de escolher, né? E é só que aí ele orienta, né? Ele fala assim, lá no textuário: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esse versículo é interessante. Porfiai, né, ou esforçai, né, por entrar pela porta estreita. Aqui, palavra de Jesus. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13 e versículo 24. Aqui já é algo importante para a gente destacar, para não deixar dúvidas com relação a uma certa possibilidade, de que, quando o texto fala assim, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Como é que muitos procurarão entrar e não poderão? Né? Muitos vão querer entrar por essa porta estreita pelos seus próprios méritos, por esforço humano, por esforço físico, ou por coisas daqui, dessa terra. Né? Pessoas tentam entrar no céu com o esforço próprio, ou com a sua justiça própria, ou por obras, né? Por esforço propriamente humano. Mas aqueles que tentam entrar por essa porta estreita com esforços próprios e humanos não poderão. Tentarão, mas não conseguirão. Né? Religiões por aí que pregam mais bens materiais e pessoas fazendo boas ações, é um evangelho social, mas não falam tanto de Jesus. Né? No entanto, para entrar por essa porta, vamos ver aqui, a questão é nascer de novo. Né? Então, muitos procurarão entrar e não poderão. Aqui não fala de eleição ou de predestinação. Aqui fala de algo específico, né? Que muitos procurarão entrar, mas aqueles que tentarem entrar por esforço próprio não conseguirão. Isso é importante. E o evangelho, ele não é elitista, né? Ele não é predestinado, né? Porque Jesus, ele morreu por todos, né? João 3,16 diz que porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer por todo o mundo, né? Então Jesus, ele morreu por toda a humanidade, e o desejo de Deus é que todos sejam salvos, né? Então é importante nós termos isso em mente, né? Que aqui fala com relação àqueles que tentam entrar por essa porta por esforços próprios. A verdade prática, ela diz, a porta estreita não é uma opção. Não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. A porta estreita é a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Não há outra alternativa, não há outro caminho, não há atalho. Jesus disse uma certa vez que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o próprio caminho, né? Ele é a única, o único caminho. Ele diz que ele é o caminho, não um dos caminhos, mas ele é o caminho, né? Então, com esse artigo aqui, nos mostra que é o único caminho em que se pode chegar a Deus, né? E ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ele não diz que ninguém vai ao Pai, ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Já mostra que ele e o Pai são um. E também Jesus disse que eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então vejam, né? Como esse texto deixa claro, ele fala, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então, existe somente uma porta, e essa porta é Jesus, que é a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Somente através de Jesus, não através de obras ou através de outro artifício que seja inventado por aí. Mas nós vemos na palavra de Deus com muita clareza que Jesus é o único caminho para que o crente chegue até o céu. Então, avançando aqui, vamos à nossa leitura bíblica em classe. Nós temos dois textos, Mateus 7, do 13 ao 14,
e Mateus 3, no versículo 1 ao versículo 10. Né? Os textos, aparentemente, eles estão fora de contexto, né? Mas a nossa lição vai passar por esses textos aqui e fará todo sentido. Mateus 7, versículo 13. Ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram por ela. Então veja, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho. Então tem duas coisas que vamos tratar nessa lição aqui: de porta e do caminho. Né? A porta é o início e o caminho é o desenvolvimento, é a continuidade. Então o texto diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. O 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho, então vejam, de novo, né? Porta e caminho, que leva a vida, e poucos há que a encontrem. Então o ponto aqui é o seguinte: porta larga e caminho largo, muitas pessoas são os que passam por ela. Porta estreita, caminho apertado, mas esse conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Então esse é o ponto da nossa lição. Mateus capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que eram os religiosos da época, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos ver esse ponto aqui no terceiro tópico: que aquele que passa pela porta, aquele que nasce de novo, aquele que aceita Jesus, ele deve agora produzir frutos de arrependimento. Versículo 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então aqui também é mostrado os dois caminhos, né? João mostrando um caminho de arrependimento, e aqui também mostrando o caminho da perdição, né? Então ele fala também: agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada no lago e lançada no lago de fogo. Então vamos ver o desenvolvimento dessa lição. Nós vamos acompanhar a revista, né? Os textos estão bem claros e será mais fácil de nós podermos entender. Então, quando nós falamos de porta, né, da porta em si, todos conhecem uma porta, né? Todos temos porta em casa, e não há dificuldade em entender a função de uma porta, né? Da nossa casa, ela permite a entrada e saída ou não, né? É ela quem dá acesso à casa, né? A porta da igreja dá acesso à igreja. Lá nos tempos, no mundo antigo, as cidades, né, tinham seus muros, eram muradas, e havia as portas ou portões, que era uma defesa também, né, da cidade e dos muros. Então, a porta, de uma maneira literal, né, ela nos fala com relação ao acesso, né, ao acesso. A entrada, a saída pode ser de madeira, pode ser de metal, de pedra, enfim, né, casas que eram como tumbas, né. Então, as portas, elas dão acesso, né, elas dão o acesso
as pessoas a entrar em uma localidade que antes era restrita. Também tem um uso figurativo, né, de porta, que fala como uma oportunidade, né? Abrir uma porta de emprego, né? É uma oportunidade de emprego. Paulo falou que uma porta se abriu, né? Então é uma oportunidade. Então fala também de oportunidade. A porta também ela fala de um início de um caminho, né? Uma porta se me abriu, então é o início de um caminho, né? Então temos alguns significados com relação à palavra porta, né? Eu li aqui um texto que Jesus é a porta, né? Ele é o caminho para a salvação, ele é a oportunidade para a salvação. Então a porta ela nos traz essas mensagens, né? Nos traz essas mensagens. Jesus é a porta da salvação. Então é um ponto que, para nós, acho que para entender, simples, né? Porque todo mundo tem porta em casa, né? E aí, um ponto interessante de já termos em nossa mente é que, pensando no mundo antigo, né? Pensando lá nas muralhas de Jerusalém, né? Um exemplo, tem lá o seu portão. Aquele que passasse por aquele portão para viver dentro daquela cidade, ele deveria, então, assumir os costumes daquele povo que vive dentro daqueles muros. Ele deveria assumir a postura, o comportamento, os rituais, os hábitos. Então, a pessoa que passa por uma porta, ela passa, então, deve se identificar com o ambiente que está por trás daquela porta. Quando a pessoa entra aqui nessa igreja, na Assembleia de Deus, de Rio Claro, ele passa por aquela porta, ele quer conviver nesse meio, ele precisa se adequar aos modos desse local, né? E assim também dentro da nossa casa, quem passa pela nossa porta para entrar em casa, ele deve respeitar, né, os costumes que são tidos ali dentro, né? E agora, pensando no modo espiritual, Jesus é a porta. Ele fala que ele é o caminho também, né? Jesus é a porta. Nasceu de novo, encontrou Jesus, passou por essa porta, agora deve trilhar o caminho. Então, aquele que trilhar esse caminho deve assumir os costumes, os hábitos daquele que deu aquela permissão, que no caso é Jesus. Devemos nos lembrar que nós lemos o texto de Mateus capítulo 7, e Mateus capítulo 7 está dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o código de ética do reino de Deus. Ali tem os padrões éticos. Então Jesus ele passou um pouco, começa em Mateus capítulo 5. Né? Então capítulo 5, 6, ele passou as orientações. E no capítulo 7 ele fala, a porta, eu sou a porta. Né? Tem a porta que é apertada, o caminho é estreito, mas ele leva à salvação. E aí ele está dentro do contexto do sermão da montanha, né? Que ele traz o seu código de ética do reino dos céus. Então quem passar por essa porta estreita, o caminho é apertado, né? E vamos desenvolver aqui esse assunto na nossa lição, mas já tendo em mente que aquele que passa pelo portão da cidade, passa pela porta, ele deve assumir os costumes daquela localidade, né? Os hábitos e ali conviver de forma harmônica. Então vamos ler agora o primeiro tópico, a porta estreita, né? A porta estreita, e aí vai ficar claro com o que o pastor Osiel Gomes nos trouxe aqui. A ideia de uma porta estreita como um caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou o muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Então, esse primeiro ponto aqui, eu acho que ele é bem tranquilo para a gente entender, né? E aqui falando da porta estreita, né? Na porta estreita, que ela vai nos mostrar que para entrar por essa porta, né? Vamos ver aqui nos próximos tópicos, que para entrar por essa porta, ela é apertadinha, estreita, então é difícil de entrar. Mas depois que entrou, tem um campo largo? Não, o caminho também é apertado, né? E aí está o nosso segundo
nosso segundo subtópico, o caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Então vejam, porta, Jesus, nasceu de novo, né? Se arrependeu dos seus pecados, nasceu de novo, encontrou Jesus, passou pela porta. Agora, o caminho apertado, ele se refere ao nosso comportamento, à nossa conduta, à maneira que nós vivemos. Como a nossa salvação é evidenciada, né? Se eu nasci de novo, o meu comportamento deve ser diferente do que eu era antes de nascer de novo, né? Se eu tive um novo nascimento em Cristo Jesus, o meu comportamento agora deve ser diferente, não mais o mesmo. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É exatamente isso. Nasceu de novo, não é mais ele quem vive, mas Cristo é quem vive nele. O que ele quer dizer com isso? Que agora ele passa a viver segundo a palavra de Jesus, segundo a Bíblia Sagrada, segundo a palavra de Deus. Então, o caminho, ele faz referência à conduta, como nós nos comportamos. Seguindo a lição, nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso, a palavra apertado vem do grego tilibô, que significa, olha que interessante, né? O que significa tilibô? Significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído. Então vejam que interessante. Esse caminho apertado é igual espremer uvas, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Ou seja, amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão da Montanha. Então percebam, meus irmãos, que após aceitar a Jesus, o caminho ele não vai ser fácil. Ele vai ser maravilhoso por estar com Jesus, mas não vai ser fácil. Por quê? Haverá perseguições. Aquele que blasfemava e xingava, ele não blasfema mais, não xinga mais. Aquele que era briguento, ele não é mais. Agora ele precisa amar os seus inimigos, não pode mais ser hipócrita. Ele deve ter uma vida de oração, de buscar ao Senhor. Então é necessário essa mudança. O tesouro dele agora está no céu, não está aqui na terra. Então há essa mudança no comportamento daquele que está no caminho apertado. E realmente, nos dias que nós vivemos hoje, né, as perseguições, essas filosofias, né, esses movimentos ideológicos com teorias totalmente anticristãs, né, vêm afrontar o povo evangélico. Então é um caminho apertado. É um caminho apertado, né? Tem dificuldades, né? É maravilhoso por estar com Jesus, mas há dificuldades, há apertos. Então a gente percebe que esse evangelho que vendem por aí de facilidades, de riquezas e somente só vitória, ele é um evangelho não verdadeiro, um evangelho falsificado. Nós vemos que Jesus ele nos mostra que o caminho ele é apertado. O caminho ele é apertado e a porta ela é estreita. É estreita, né? Então precisamos pensar sobre isso. Terceiro subtópico, porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Então, nessa porta larga e caminho espaçoso, ela é agradável, né? As pessoas olham para ela assim e veem uma porta com facilidades. Por quê? Pode fazer o que quiser. É um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como única regra de fé e conduta. Tratam-se pois de uma porta, de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias, que não desejam ajustar-se aos ensinos das
Escrituras. Então a pessoa, ela vive do jeito que ela quiser, né? Sem se importar com Deus. Ela está trilhando o caminho largo, de facilidades, de aparência, né? De aparentemente fácil, porque ele é largo, né? A porta é larga, é fácil de se caminhar por ela. Então é um caminho em que não requer negar-se a si mesmo, não requer morrer para o mundo, não requer arrependimento, né? Só vive do jeito que ela bem entender. Então essa é o simbolismo da porta larga e do caminho espaçoso, né? Pessoas que vivem segundo as suas uma busca, né, de prazer que não tem fim, né? Buscas em todos os lugares, todos os sentidos, não respeitando a natureza, não respeitando a Deus, a palavra de Deus. Então pessoas se perdem por esse caminho, porque ele é largo, muito largo, né? Então esse é o simbolismo desse ponto. O nosso segundo tópico: por que entrar pela porta estreita é difícil? Por que entrar pela porta estreita é difícil? O primeiro subtópico: uma porta aberta, porém difícil. Uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na prática, na pátria celestial, está aberta. Jesus está disponível, né? Ele é a porta, ele está disponível. Quem reconhecer os seus pecados e reconhecer que ele é o Senhor e Salvador, a porta está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. Veja, o egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. As pessoas não deixam os seus costumes, os seus prazeres carnais, para se encontrar com Cristo. Eles vivem do jeito que querem viver. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu, é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Então vejam, né, essa porta estreita, Jesus requer um abandono de nós mesmos, né, das nossas vontades, o abandono dos nossos desejos, né? Nossos desejos precisam estar alinhados com o padrão de Jesus. Nossas vontades precisam estar alinhadas com o padrão de Jesus. Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é exatamente isso que é necessário para passar por essa porta. É exatamente isso, né? E aí a gente fica pensando assim, nesse momento, né? Ah, mas eu já sou cristão, já aceitei Jesus e tá tudo bem. Mas é necessário que a gente reflita sobre como nós estamos nos portando nesse caminho. Esse versículo faz sentido na sua vida? Ele fala assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que isso quer dizer? É compromisso. É compromisso, né? Passou pela porta estreita, permanecer no caminho apertado é compromisso com Jesus, né? É saber que o que se passa aqui, por pior que seja, vai nos refletir depois um peso de glória na eternidade, né? O que passamos aqui não há de se comparar com o que virá depois. Então a nossa visão, ela está lá no final. O apóstolo Paulo fala que se nós esperarmos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então percebam que a nossa vista está em Jesus, que nós olhamos para a eternidade. Eternidade. O apóstolo Paulo fala assim, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então é realmente negar-se a si mesmo. É realmente deixar a sua vã maneira de viver e aceitar a Jesus e ter um compromisso com Ele e crucificar os nossos desejos e as nossas paixões em Cristo. E agora eu acho que fica mais claro entender porque o caminho é
apertado. Porque o caminho é estreito, né? Porque ele é, como nós vimos aqui na definição, no primeiro tópico, ele é espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, que metaforicamente significa aborrecer, afligir, angustiar, não é? Então a gente é por isso que o caminho é apertado. Para a gente fazer um jejum, não é gostoso fazer jejum. A gente passa fome, né? É algo que é um sacrifício que é comum no meio cristão, né? E para os judeus também. Então, negar-se a si mesmo, nossas vontades, nossos desejos, né? E não tem coisa melhor do que comer, né? Vamos dizer assim, né? Todo mundo gosta de comer bem. Então, fazer um jejum é algo que exerce de nós uma renúncia, né? Um deixar, dizer que Deus é mais importante que o meu alimento, né? É reconhecer isso. Então, esse é o ponto de que nós deixamos as coisas em prol de Jesus quando nós entramos pela porta estreita e o caminho apertado. O segundo subtópico as oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem, né? Liberdade excessiva. Né? Então as pessoas têm essa sensação, né? Sou livre, né? Mas na verdade ela não é livre, ela é escrava do pecado, né? Assume-se a liberdade quando você está em Jesus, que somos libertos do pecado, né? É esse o conceito do cristão. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus, né? Porque aquele que é amigo do mundo, diz Tiago, ele é inimigo de Deus. E isso é importante ter em mente. Então, aquele que nega o caminho, nega a porta estreita e o caminho apertado, ele está se fazendo inimigo de Deus, desprezando a Deus e amando mais o mundo do que a Deus. Tragicamente, todos que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Não terão direito de entrar nos céus. Então, isso é algo a se pensar, né? Que muitos esquecem disso, né? Muitos esquecem disso. O texto bíblico diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqueles que buscam os seus prazeres, ao invés de buscar a renúncia em buscar a Jesus, eles terão um destino que é o inferno, né? Um destino trágico. E isso não faz de Deus injusto, muito pelo contrário, isso mostra que Deus ele é justo. Deus deu todas as oportunidades, deu Jesus em nosso lugar, nos deu a graça, que é de graça, né? Mas houve um preço alto a ser pago, que foi o sangue de Jesus. E então as pessoas negam a Jesus, são iníquos, negam a Jesus, maldizem a Deus, são inimigos de Deus. Então Deus ele faz justiça ao condenar essas pessoas, porque todas as oportunidades Deus deu, né? Deu todas as condições. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João 1:27. Então, as oportunidades da porta estreita não são bonitas de se olhar, né? Mas da porta larga são atraentes, né? São ilusórias, né? Elas são bonitas de se olhar, não um caminho largo, né? Então, aquela promessa de liberdade, faz o que você quer, do jeito que você quer, quando você quer, com quem você quiser. Então, é um caminho muito largo. Só que ele conduz à perdição, ele conduz ao inferno. E isso precisamos ter em mente. O terceiro subtópico, as razões das exigências. Diferentemente da porta larga, do caminho espaçoso,
A porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Isso aqui é interessante, né? Isso aqui é interessante. Uma decisão pessoal e disposição de seguir na contramão da maioria. O Sermão da Montanha, ele é chamado hoje de contracultura. Contracultura. Ele vai contra a cultura do mundo, né? O mundo ensina uma coisa, mas o Sermão do Monte ele ensina algo que é contrário. A gente vai no contrafluxo, né? É uma contracultura. Então aquele que passa por essa porta, está no caminho apertado, ele tem que ter ciência que ele está indo na contramão do mundo, né? O mundo, ele fala de vingança, de ódio, de um amor de libertinagem, né? Mas o cristão fala de amar o inimigo, de ajudar, de colaborar, de um amor diferente, né? De um amor que vem de Deus, né? De um amor de renúncia e de outros pecados, né? Com relação a pecados sexuais também, né? O mundo hoje é muito aberto, né? Em relação à sexualidade, mas o cristão ele tem um único, né? É macho, fêmea, né? E ele tem ali o sexo antes do casamento é proibido, mas só pode ir com o casamento, e no mundo é algo totalmente aberto. Então vejam que para alguém do mundo acha totalmente estranho, né? Por isso que o cristão ele vai na contracultura, né? Na contramão, no contra-refluxo desse mundo, não é? Então é necessário uma decisão pessoal, uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador. Começa aí, né? A gente se reconhece como um pecador. Sou um pecador, estou destinado ao inferno e preciso de salvação. Quem é que vai salvar? Aí o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Aceitamos a Jesus, nascemos de novo, passamos pela porta e aí trilhamos o caminho. E aí nesse caminho é que nós precisamos estar atentos agora a ter essa determinação, essa disposição em seguir na contramão, né? E com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo. Por isso que é o nascer de novo, né? É um novo começo para todos aqueles que aceitam a Jesus. E aqui o texto fala de uma decisão pessoal, né? Não é porque o pai ou a mãe é crente que o filho vai ser também. Ele precisa ter a experiência do encontro com Cristo. Ele também precisa nascer de novo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos da nossa jornada cristã. Então, meus irmãos, o caminho, ele fala da nossa conduta. Como nós nos portamos, como nós nos comportamos nesse caminho. Se eu passei por essa porta e eu estou no caminho apertado, ele deve ser apertado, né? Então não é um caminho de facilidades. É um caminho de, pensando na prática cristã, né? De ter um horário para oração, ter os dias para jejum, congregar, estar presente na igreja, né? Estudar a palavra, ler a palavra. Então, são coisas que requerem disciplina, disposição, né, o interesse em querer fazer. Hoje em dia, tem muita coisa para tirar nossa atenção. O entretenimento ele é muito grande e muito fácil. Então, as coisas vêm para nos tirar a atenção. A nossa correria, né, tudo hoje conectado, é celular, é computador, é tablet, é tudo conectado, né, e tudo vem até nós com muita facilidade, né, então nós precisamos estar focados. O terceiro tópico, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Primeiro subtópico, o arrependimento de pecados. E aqui é que entra o texto que nós lemos de Mateus 3, do versículo 1 ao versículo 10, que fala de João Batista batizando, né? Ele fala do arrependimento. Por meio das palavras do arauto divino João Batista, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. E arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de mente, né? É mudança do caminho, é mudar a rota, mudar a mente, a disposição mental, é mudar a forma de pensar.
João é uma voz que ecoa entre a antiga e nova aliança, afirmando as palavras do profeta do Antigo Testamento, pois suas mensagens de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia é um exercício que envolve o aspecto moral e mental do pecador. É mudança mesmo, né? Aquilo que ele fazia, ele não faz mais. Por quê? Porque ele se arrependeu. É mudança mesmo, é a disposição de mudar, né? Mudar a rota, né? É uma transformação. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz à vida eterna. Então é mudar o caminho realmente, né? Aquele que está no caminho largo, ele entende que está errado, ele fala, não, eu quero aceitar Jesus. Então ele precisa mudar de caminho. Aí ele passa para o caminho estreito. Né? E é necessário o arrependimento. E aqui, os nossos próximos pontos são interessantes também. Porque após o arrependimento, né, vem a confissão de pecados. Que diz o texto aqui, o ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Os que iam até João confessavam seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Então é necessário a confissão de pecados. Eu sou um pecador por causa disso, e aí confessá-las ao Senhor. Nesse aspecto, a confissão dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a ser parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa seus pecados e afirma que crê em Deus poderoso e salvador. Então vejam, a diferença, né? Já da antiga aliança, já passando para a nova aliança, né? No Antigo Testamento, a confissão de pecados era nacional. Agora aqui ela é pessoal. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Então veja que agora aqui são os passos para entrar no caminho, para passar pela porta. É o início de tudo, né? É o início de tudo. E o terceiro subtópico, produzindo frutos de arrependimento. E aqui é um ponto importantíssimo. Porque o fruto fala do quê? De resultado. Né? Eu sei que uma árvore deu um fruto, um pé de manga ele é produtivo porque ele tem um fruto. Né? É um resultado de todo daquele esforço que a árvore teve para dar um fruto. Então é uma resposta ao arrependimento. Se eu me arrependi, algum fruto tem que dar. Se eu me arrependi e estou do mesmo jeito, não se arrependeu. Então tem que ter um fruto, tem que ter um resultado. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras de mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João esperava de quem se arrependesse. Honestidade, misericórdia, respeito a autoridades, dentre outras. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento. Ou seja, frutos de que ele se arrependeu, de que ele mudou. Uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Então percebam que aquele que está andando no caminho estreito, o fruto dele deve ser digno de arrependimento. Deve ser o fruto de que ele se arrependeu do seu passado. Se antes dele ser crente ele era uma coisa, depois que se converteu só mudou o terno, só mudou a roupa, não adiantou nada. Não adiantou de nada. Né? É a mudança interior, é a mudança da pessoa, da mente, do modo de pensar. Né? Não somos mais filhos da ira, somos agora adotados por Deus, fazemos parte da família de Deus e temos o Espírito Santo habitando em nós. Então o fruto agora ele é um fruto de, como diz aqui João, digno de arrependimento. Mas o apóstolo Paulo ele fala do fruto do Espírito, que é o quê? É o resultado da conversão. Amor, longanimidade, benignidade,
bondade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. Então são coisas daquele que nasceu de novo, ele expressa o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o caráter de Cristo em nós. Então aquele que nasceu de novo, passou pela porta estreita, está no caminho apertado, ele deve manifestar o fruto do Espírito. Manifestar o fruto de que ele mudou. Então, meus irmãos, essa lição ela é extremamente importante para que possamos refletir na nossa vida, né? E até ajuda a gente a pregar para as pessoas, né? Então, para pensar no nosso caminho, como nós estamos nos portando no nosso caminho? Como nós estamos nos portando na nossa vida cristã? Será que nós estamos trilhando? Será que você está na igreja e está trilhando o caminho apertado? Ou você está na igreja e está trilhando um caminho largo? Né, do jeito que você quer, da maneira que você acha que é. Então é necessário refletir sobre isso. A nossa conclusão: no momento que inicia sua jornada cristã com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Meus irmãos, essa foi a nossa lição de hoje. Espero que você possa refletir mais sobre esse assunto, né? Possa orar mais sobre esse assunto na sua vida, que possamos praticar mais, né? Ter mais prática cristã e que possamos despertar a nossa mente, nosso coração, para que possamos ter certeza que estamos trilhando o caminho estreito, né? Que passamos pela porta apertada e estamos no caminho estreito. Às vezes com dificuldades, com problemas, com angústia, com sofrimentos, mas sabendo que tudo isso nós temos que olhar lá para a eternidade, né? Se tudo aqui der errado e tivermos Cristo, nós estamos salvos. Se tudo aqui der certo, sem Jesus, nós estamos perdidos. Jesus, ele é a porta de entrada para a salvação. Precisamos estar nele. E enquanto estamos vivendo aqui, precisamos trilhar esse caminho, que é apertado, mas ele é maravilhoso porque estaremos em Jesus. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe. Hoje a noite de culto da família. Esteja presente, você e sua família faz parte da vida cristã. É importantíssimo estar presente nos cultos. Deus tem abençoado grandemente aqui na igreja sede, que é onde a gente congrega. Deus tem feito grandes maravilhas, grandes obras, sempre boas mensagens, boas palavras que Deus tem trazido ao nosso coração usando os seus servos. Vamos orar para encerrar. Que o Senhor Deus te abençoe, que você possa guardar no seu coração essa mensagem e colocar em prática, né, daquela despertada, né, para poder viver, né, um pouco mais e melhor na presença do Senhor. Senhor nosso Deus é o nosso Pai, nós te louvamos em nome de Jesus por essa oportunidade, pela palavra que aqui nós comentamos, que nós lemos, para os teus servos, que o Senhor possa abençoá-los, que os irmãos possam guardar em vossos corações e a nós também, que possamos cada vez mais estar mais perto do Senhor, cumprindo a tua palavra, meu Deus, que possamos estar no caminho apertado, seguindo as tuas orientações e a tua mensagem aos nossos corações. Pai amado, nós esperamos em ti para a nossa vida e para a eternidade. Nós te louvamos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.